A paz de Cristo. Nós hoje temos um tema muito especial que nós vamos estar tratando hoje, que é a oração que Jesus nos ensinou, mas vamos estar esmiuçando um pouco ela e vamos estar vendo o propósito, as razões pelo qual e da maneira correta pelo qual nós devemos, a oração correta que devemos fazer a Deus. Eu cantei esta música, uma música que me inspirou. E nós vamos começar semana passada, que eu fui inspirado nesta passagem. Nós vamos começar, antes da oração, aquele que não teve a oportunidade de ouvirá novamente, para aí sim nós entrarmos na palavra propriamente dita. Isso é importante, porque a música ela fala a dimensão do que nós vamos falar hoje. E Deus me inspirou naquela época, já tem bastante tempo que eu já fiz essa música, deve ter pelo menos aí uns 5 anos, e nós iremos cantar então. Você que está me ouvindo, você vai ter que ter paciência para me ouvir cantar, tá bom? Boa noite, deixa eu falar com mais alguém aqui. Boa noite, Kátia, Deus abençoe. Já tem 13 pessoas, então vou largar o aço aqui, tá bom? Preste atenção na letra. Se você pensa que oração é reza, preste atenção, eu vou contar o que Jesus me ensinou e o que Ele também vai te ensinar. Não são as vãs repetições que fazem o Senhor se alegrar, mas Jesus falou como ao Pai orar, nessa oração que é modular. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai que está no céu, que o seu reino sobre mim se estabeleça. Que em minha mesa nunca falte o pão, e nem sua bênção sobre a minha cabeça. E da tentação me dá livramento, que a tua palavra seja para mim alimento. Dá-me o teu perdão, como eu dou também, em teu nome, meu Jesus, amém, amém. Dá-me o teu perdão, pois eu não nego ele a ninguém, em teu nome, meu Jesus, amém. Porque teu é o viver e o alvorecer, a glória, a majestade, a força e o poder. E se tudo é teu, não é de mais ninguém, em nome do Senhor Jesus, amém. Porque teu é o viver e o alvorecer, a glória, a majestade, a força e o poder. E se tudo é teu, não é de mais ninguém, em nome do Senhor Jesus, amém. E Senhor Jesus, amém. Do Senhor Jesus, amém. Do Senhor Jesus, amém.
Oi, dona Palmeira, obrigado. Deus abençoe, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom, então essa música, irmãos, eu cantei ela primeiro e cantei ela semana passada, porque eu queria entrar nesse assunto já há algum tempo com os irmãos. Um assunto muito importante. E essa música, ela fala sobre isso. Isso era uma dúvida de quando eu era neófito. Ora, peraí, né? Jesus fala uma coisa nesse capítulo que nós vamos ler, tá? Tá lá, você que quiser adiantar o que eu vou ler, você vai abrir lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. Mateus, capítulo 6, do 7 ao 13. Então lá, Jesus estava ensinando no Sermão do Monte e estava ensinando uma série de coisas, né? Falando do nosso comportamento em relação a Deus, falando das nossas atitudes, muitas vezes sem sentido diante de Deus. Muitas vezes nos comportamos diante de Deus como crianças, muitas vezes até crianças mimadas. E queremos que Deus faça tudo por nós na hora que nós quisermos, da maneira que nós queremos, da forma que nós achamos que deve ser feita. E Jesus estava falando sobre isso. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui rapidinho. Está aberta aqui. Então, Jesus vem falando, né, sobre a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar. E ele vem nos ensinando a toda a humanidade. Engraçado que naquela época ele subiu no monte, sentou numa pedra e começou a ensinar. Ali ele não tinha microfone, ali Jesus não tinha aparatos eletrônicos, ali Jesus não tinha televisão, ali Jesus não tinha internet. Mas a voz de Jesus ecoa até hoje. Impressionante como a voz de Jesus, ela ecoa, e ela ecoou naquela época e ecoa até hoje, sem nenhum aparato que nós precisamos usar. Porque Jesus fala exatamente o que nós precisamos escutar. Jesus é aquele que nos ensina a perfeição, a buscarmos a perfeição no Senhor Jesus, nele mesmo, e buscarmos a Deus. E engraçado que ele vem falando sobre vários aspectos da nossa vida. E um deles é a questão da oração. A questão da oração, ele fala que naquela época, e hoje também não é diferente, existiam pessoas que gostavam de orar nas praças públicas, orar no templo, publicamente, usando palavras bonitas, rebuscadas. E na verdade, nós fazemos isso até hoje. Nós temos esse comportamento. E esse comportamento, ele faz com que o fariseu, aquelas pessoas que faziam isso naquela época, eles já tinham o seu galardão. O que Jesus quis dizer? Olha, quando você ora bonito, ou quando você dá esmola para todo mundo ver, ou quando você dá grandes ofertas no templo, quando você quer aparecer em praça pública e falar e mostrar que está jejuando, faz aquela cara contristada, faz aquela oração rebuscada com palavras difíceis, que às vezes o ouvinte, a pessoa que está ali do lado, né, não está nem entendendo o que você está falando. Então, Jesus fala assim, olha, essa sua oração não é ouvida por Deus. Primeiramente, porque você está fazendo para que outras pessoas possam ver. E se é aplauso que você quer,
disse Jesus, né? Hoje eu estou transcrevendo essa palavra numa linguagem mais atual. Esse aplauso que você quer, o seu galardão já está dado. Você já ganhou o aplauso. Você já ganhou aquela palavra assim, poxa, mas que oração bonita, irmão. Irmão, mas que oração poderosa. Então, isso é exatamente o que não devemos fazer. O Senhor, vamos ler a passagem de Mateus 6, do versículo 7 a 13? Eu vou ler então, tá? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que Jesus quis dizer aí? O que a música também que a gente cantou quer dizer? O que Jesus quer nos ensinar com essa oração? Na verdade, vãs repetições é uma repetição inútil. É uma coisa inútil, é um tempo perdido. Né? Vã é a mesma coisa que inútil. Né? É um tempo perdido, uma coisa que não irá ter um resultado prático e nem recompensa do esforço. A oração repetida, como nós vemos aí em muitas religiões, né? Tem aquelas, até às vezes vem, nós recebemos corrente na internet, no WhatsApp, olha, de outras religiões, né? Respeitando todas as religiões, não estou falando aqui de religião, eu estou falando de uma prática comum na maioria das religiões, tá? De se repetir orações. Aí Jesus fala assim, olha, os gentios oram desta maneira. Em outras traduções, fala assim, os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus, elas oram assim, repetindo. Isso era um costume romano, você repetir orações. Para os romanos, eles repetiam orações para os seus deuses. E também os gentios como um todo, eles tinham essa prática de ficar orando repetidamente, né? Como nós popularmente chamamos de reza. A reza nada mais é do que você repetir uma oração pré-estabelecida. Bom, isso posto, me vinha uma pergunta quando eu era neófito. Mas ora, se Jesus diz que uma repetição não não agrada a Deus ficar repetindo as mesmas palavras e repete, você faz 10 Pais Nossos, enfim, essas coisas essas práticas que nós estamos acostumados, por que ele nos dá uma oração pronta? Por que ele nos ensina uma oração? Qual é o propósito? E como diz o professor Girafales, qual é o motivo, razão ou circunstância de Jesus nos ensinar uma, entre aspas, né? O que eu achava que isso aqui era uma reza. Que isso aqui era um pacote fechado. E nós, muitas vezes, e hoje, sinceramente, eu tenho muita dificuldade em repetir essa oração de forma frívola.
Primeiramente, eu posso ver o seguinte, que Deus é um ser pessoal. Deus não é mecânico. Deus não tem prazer em alguém que fica em alguém mecanizado. Quem tem o hábito de nos tornar um gado é o diabo. Deus não. Deus não quer pessoas, não quer tocar gado. Sabe? Ele quer relacionamento. Jesus fala até de ovelhas. Mas Jesus tem todo um relacionamento com as suas ovelhas. Então, essa oração, ela nos traz eu consigo perceber aqui que ela é uma oração que nos remete a uma intimidade com o Pai. Essa oração, ela nos faz, eu consigo perceber nela que a gente não está fechado nesse bloco. Que ela é mais do que isso. Que ela é mais do que uma reza. Que ela é mais do que uma repetição. Deus, como eu falei, Deus é um ser pessoal, ele não é um gênio também da lâmpada que a gente esfrega e de repente você tem 3 pedidos, ou mais pedidos, ou menos pedidos. Deus não é alguém que você... E essa oração também não é uma coisa mecanizada. Deus é um ser, como eu falei semana passada, que se relaciona com os seus filhos e requer intimidade, lealdade, e nós temos que ter uma comunhão real, nós temos que ter realidade com Deus, nós temos que ter franqueza com Deus, nós temos que ter verdade com Deus. Então, como é que eu posso ser franco com Deus? Como é que eu posso ter uma relação verdadeira com Deus? Ter uma relação real com Deus? E essa oração, ela nos ensina essas qualidades. Ela nos ensina que nós temos que ter intimidade com Deus. Ela nos ensina que nós temos que ter uma relação com Deus real. Ela nos ensina que nós temos que ter fé, uma fé verdadeira. Não uma fé aparente, mas é uma fé que às vezes, e eu vou contar uma história aqui, que é óbvio, essa história eu já conhecia, que alguém contou para mim. Então, existia um professor muito conhecido, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, que também quem me contou não me disse o nome, que ele ensinava muito na faculdade, né, no seminário, era um professor de seminário, um pastor. Mas ninguém via esse pastor orar. Ninguém percebia que esse homem orava. Aí todo mundo, mas Deus falava através dele, ele realmente tinha uma palavra poderosa, ele tinha uma vivência com Deus, mas ninguém via ele orar no seu íntimo. Então um dia alguns alunos parece que se esconderam, enfim, e viram ele, não sei se era um internato, né? E foram procurar o pastor e ele estava sentado na cama para dormir. E ali ele se dirigiu a Deus e falou assim: Deus, eu falei com o Senhor o tempo todo, agora eu vou dormir. Então se deitou e foi dormir. Então, aqueles alunos chegaram à conclusão de que o pastor estava orando o dia todo. O pastor, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. E ele não orava aparentemente. O que Jesus fala lá no capítulo 6, no versículo 5 de Mateus? Ele nos ensina a orar. Ele fala assim, olha, você quer ser ouvido por Deus? Entra no seu quarto, você e Deus. Mas se não for um quarto, pode ser qualquer outro lugar. Eu tenho uma experiência, contar com os irmãos. Eu trabalhava numa empresa grande chamada Encol, e
às vezes aconteciam algumas coisas e alguns problemas no dia a dia lá, e eu tinha um costume de, quando as coisas apertavam, quando eu tinha algum problema, eu ia para o banheiro. Eu ia para o banheiro e ali eu orava a Deus e pedia e clamava. E muitas vezes o Senhor me atendia. Uma vez eu fui com muita coisa para a rua, e eu era office boy nessa época, era um jovem ainda. E chegando lá, o banco estava cheio e tinha que fazer depósitos de altos valores, e estava com cheques, antigamente pagava com cheques da empresa, e eu fui num banco e daqui a pouco não deu tempo de ir no outro, eu fiquei apavorado porque os valores eram somas muito grandes. Era, por exemplo, o depósito do FGTS da empresa inteira. Então eram cheques assim bem volumosos, né? E a Encol, ela tinha não só os funcionários da, da administração, mas também todos os outros funcionários das obras. Eram obras enormes, muito grandes mesmo. Então, eu orei ali, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, não vai dar tempo. Eu tenho esses depósitos todos aqui para fazer, e realmente não deu tempo. Chegou na Caixa Econômica, ali do centro da cidade, aquela grandona, e fechou. Aí eu fui orando, fui orando, cheguei lá, quando eu fui entregar, o chefe falou assim, caramba, esqueceram de assinar o cheque. Olha, rapaz, se tu volta com isso aqui e é culpa sua, tu tá na rua. Mas, na certa eu não estaria na rua, mas ele falou isso para me botar pilha, né, para brincar comigo. Mas realmente, o cheque tinha que ter 2, 3 assinaturas, 2 assinaturas eu acho, e ninguém assinou, esqueceram de assinar o cheque. Eu apavorado ali, preocupado em ser mandado embora, e Deus ali me tranquilizou. E essas coisas e outras orações que eu fiz no meu dia a dia, na minha história, que realmente me fazem ter certeza que Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Mas a gente é esquecido, e toda vez que o calo aperta, a gente esquece das bênçãos. E existe no Salmos e Hinos, eu acho, uma canção que diz: conte quantas bênçãos que foram recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se a gente contar todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, a gente vai ficar surpreso quanto Deus já fez, quantas bênçãos Deus já derramou em nossas vidas. Quantas bênçãos Deus já derramou na minha vida, quantas bênçãos Deus já derramou na sua vida. E nisso nós temos que estar arraigados, nós temos que estar tranquilos, porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que não nos deixa passar dificuldade, é um Deus que, apesar de todas as lutas que nós temos no dia a dia, Ele não nos desampara nunca. Eu queria contar, antes de prosseguir, também uma outra história. Eu conheci um rapaz que ele era ex-traficante, e ele falou que ele não aguentava mais essa vida de traficante. Ele era de um morro muito conhecido, e ele era um traficante que, não sei se ele era tão conhecido, mas ele não queria mais viver nessa vida de tráfico. Então ele teve que abandonar o morro, senão ele ia morrer, senão matavam ele. Então ele saiu daquele morro na zona norte do Rio e foi para Penha, andando. E ele já estava vários dias na rua, ele não tinha para onde ir, ele estava vários dias na rua e já estava sem tomar banho, sem se alimentar durante vários dias. Então ele
Ele disse: Senhor, Deus, se o Senhor existe, olha só a oração dele. E essas orações que Deus costuma atender, uma oração verdadeira, aquela de dentro do coração. E a gente muitas vezes fica perguntando, mas por que existe às vezes a pessoa com dificuldade, né, ali morando na rua, mas às vezes ela não ora, às vezes ela não clama a Deus na sua dificuldade. Mesmo naquela situação, ela ainda encontra orgulho no seu coração. Ela ainda encontra orgulho, algum orgulho dentro de si, para que ela não possa levantar a sua voz em oração. Então, escuta essa história que eu vou te contar. Esse rapaz, mendigo já, ele orou assim: Senhor, se o Senhor existe de verdade, me ajuda a sair dessa situação. E nisso, o coral da igreja de Braz de Pina estava indo para o ponto de pregação, que era um final de ano, e eles iam cantar nesse ponto de pregação. E o ônibus enguiçou quando este rapaz estava fazendo essa oração. Aí esse rapaz estava orando ainda, quando ele olha uma fila de carros parando. Aí ele falou: está engarrafado, por quê? Ele sentado na rua, estava ali naquela grama ali, deitado. Aí quando ele olha, ele vê o ônibus da igreja enguiçado. Aí ele falou assim: eu vou lá pedir uma ajuda para eu poder me alimentar. Aí ele foi lá, o irmão ajudou. Aí o irmão sentiu no coração de dar uma palavra para ele. Ele falou: você quer mudar a sua vida de verdade? Aí ele falou assim: eu quero. Então, você vai nesse endereço aqui, ó. Aí deu um endereço para ele. Aí deu um ponto de referência para ele, que era o endereço da igreja de Braz de Pina. E ele foi andando. Para não errar, ele foi para Caxias, pegou a linha do trem, veio por dentro da linha do trem e veio andando de Caxias até Braz de Pina, no ramal, eu acho que Saracuruna, não lembro o nome do ramal ali. Mas ele veio andando para não perder a referência que o irmão deu. Então ele chegou com os pés feridos lá e com muita fome, muita fome. E nós pudemos atendê-lo, né, alimentá-lo ali na sua dificuldade e também levamos ele numa clínica de tratamento, né, o Servo, que tinha vínculo, tinha com a gente lá. E ele realmente foi um exemplo ali naquela clínica de recuperação e realmente o Senhor mudou a sua vida, porque ele clamou a Deus naquele lugar onde ele estava, no fundo do poço. E eu me lembro do filho pródigo também, no fundo do poço, desejando comer as comidas que os porcos estavam revirando ali, comendo. As alfarrobas, né, que são um fruto de uma árvore, e eles estavam ali desejando comer a comida dos porcos. E se lembrou do seu pai. E esse dia, esse rapaz também se lembrou do seu pai. E ali ele clamou, e Deus atendeu na hora o seu pedido. Na hora o Senhor atendeu o pedido dele. E ali foi uma bênção. A vida desse rapaz realmente mudou e hoje ele é um cristão, ele é crente em Jesus Cristo e casado, e a sua vida mudou totalmente, não voltou mais para o tráfico, porque o Senhor livra. A primeira palavra que eu dei nessa pandemia, eu falei de liberdade. O Senhor é especialista em liberdade. Quando a gente clama, Ele livra. Então, essa oração, ela tem uma característica, ela não é uma reza. Ela não é para a gente ficar repetindo ela friamente, como se ela fosse uma coisa mecânica. Não, ela fala demais. Essa oração ela tem todo um diálogo entre Deus e a gente, entre a gente e Deus. Deus quer intimidade. Deus quer uma coisa além nossa. Ele quer
uma comunhão muito mais repleta de intimidade. Então, a segunda coisa que eu posso observar é que a oração ensinada por Jesus, que nós denominamos Pai Nosso, não é uma repetição fria, mas um modelo de oração que devemos seguir. Percebi que esta oração é separada por orações distintas, que chamo de módulos. Né? Eu, na verdade, classifiquei como módulos. Né? E que querem abordar cada aspecto da nossa vida cotidiana, nossa comunhão com Deus e também nossa relação com os outros, e o que muito revela sobre o nosso caráter. Então essa oração, ela tem toda essa conotação. Ela fala de comunhão com Deus, ela fala de comunhão com o outro, né? Ela fala de caráter, da nossa postura em relação a outra pessoa, do nosso egoísmo. Ela fala de muitas coisas dos homens, e Jesus conhece o homem. Ele sabe como o coração íntimo, o coração do homem, ele conhece. Ele sabe que o que nós pensamos, o nosso íntimo, não adianta enganar a Deus, não adianta a gente tentar ficar de firula com Deus. Deus não é um Deus de firula, Ele é um Deus que realmente conhece o nosso interior e sabe quem somos por dentro. Então vamos lá. Essa oração é composta de módulos, como eu falei, né? E vamos ver o que Jesus quis nos dizer, o que Ele quis nos ensinar. Bom, o que Jesus quis dizer com Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome? Toda oração deve começar com o engrandecimento do nosso Pai. Primeiro, nós temos que reconhecer que somos filhos de Deus e que Ele é santo. Então, nós não estamos falando com o nosso Pai, nós somos filhos de Deus, ou seja, um filho tem intimidade com seu pai. Um filho não trata seu pai com formalidades, com palavras rebuscadas. Senhor, meu pai, o Senhor poderia comprar um hambúrguer para mim no McDonald's? É assim que o filho que nosso filho fala conosco? Não. Nós temos que entender que somos filhos de Deus. E a intimidade é de filho com pai. Em nome de Jesus, o nosso irmão. Que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Portanto, co-herdeiros, Jesus dividiu a sua riqueza conosco, como falamos na semana passada. E que esse Pai, esse nosso Pai amado, é o nosso Abba Pai. Que traduzindo para português, quer dizer nosso paizinho, papai. Aquele que é íntimo do seu filho. E quando a gente ajoelha em secreto e diz, papai, paizinho, o Senhor é santo. E o que quer dizer o Senhor é santo? O Senhor é santificado, o Senhor é adorado. Comece uma oração adorando a Deus. Apesar de todas as circunstâncias, quantas orações eu fiz e já comecei assim, Deus tem misericórdia de mim, Senhor me ajuda, por favor. E eu fui direto no ponto que eu queria. E é assim que a gente faz, a gente acorda e já fala com o nosso pai, nossa mãe, sem dar um bom dia, sem ter uma relação de intimidade. Pai, bom dia. Olha, aí você entra no assunto. Não é assim que o nosso filho ou a gente fala um com o outro? Mesmo que a gente esteja aborrecido, né, a gente fala, poxa, e já trata com intimidade alguém da nossa família. O Senhor é um integrante da nossa família. O Senhor é nosso Pai.
o Pai de todos nós, que recebemos a Cristo como Senhor e fomos adotados por Ele. Então, comece adorando a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Lembre-se que das palavras de Davi: bom é louvar ao Senhor cedo de manhã e anunciar as suas obras e a sua benignidade. Bem de manhã anunciar as suas maravilhas. Olha o salmista já começando com a adoração. Eu sei que às vezes o salmista começava, e sempre pode acontecer, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Como se levantam os meus inimigos, muitos são os meus adversários, e todos se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus. Mas o Senhor nos ensina a termos intimidade com o nosso Pai, a reconhecermos que somos filhos de Deus e que, portanto, a nossa oração não deve ser com palavras rebuscadas, muito pelo contrário, deve ser de coração contrito, de coração também alegre por sermos filhos de Deus. Ao orarmos, devemos ter em mente que já fazemos parte do reino de Deus em vida, aqui na terra. Não vamos fazer parte do reino de Deus quando a gente morrer, não. O reino de Deus é uma realidade para nós que cremos em Jesus Cristo. Quando a gente lê, lê, né, o que Jesus falou: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, o que você está fazendo? Você está invocando o nome de Deus. Você está invocando e dizendo assim: eu faço parte deste reino. E a tua vontade, mas eu faço parte desse reino já hoje, imediatamente. Você creu em Cristo, você faz parte desse reino. E também você está dizendo que os anjos do céu, assim como os anjos do céu, e aqueles que já foram e estão com Cristo, nós fazemos parte desse reino junto com eles. É um reino só, é o reino de Deus. E se nós estamos vivos hoje, vivemos para glorificar a Deus. E no dia que o Senhor nos chamar, e no dia que Ele estiver, nós estaremos também no seu reino, sobre o seu domínio. E tanto os que estão aqui, quanto os que estão lá, se submetem à vontade de Deus. E é isso que essa parte, esse módulo quer dizer. Olha, Senhor, eu faço parte do seu reino. Então, eu me submeto à sua vontade. Como os anjos de Deus e também aqueles que já foram, também se submeteram à sua vontade. Todos nós dobramos os joelhos e confessamos com a nossa boca que o Senhor, que Jesus é o Senhor. E cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. E fazemos parte do seu reino. Isso ninguém tira de nós. E é isso que Jesus quis dizer. Você quando pede, você quando está inserido, você está clamando, você está orando, você tem que saber que você está inserido neste reino de uma vez por todas e ninguém vai te tirar dele. Porque Jesus disse: aqueles que o Senhor me deu na sua mão, ninguém tira da minha mão. Nós pertencemos a um reino e que ninguém pode nos tirar. Nada pode nos fazer separar, nada pode nos separar deste amor e deste reino. E o terceiro módulo, ele quer dizer o seguinte: é legítimo pedirmos a Deus o que precisamos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor sabe muito bem o que nós precisamos. O Senhor sabe, e na verdade,
nós temos, ao orarmos, não só a Deus, mas como um aspecto total de vida. Olha o que está inserido nessa oração. O pão nosso de cada dia, não é o de amanhã, não foi o de ontem. O Senhor quer que nós tenhamos essa visão, a visão de que nós precisamos dele e que ele cuida de nós e que ele sabe o que é melhor para nós, mais do que a nós mesmos. Às vezes nós temos uma visão de que alguma situação ou alguma uma realidade que nós almejamos na vida, por exemplo, podemos ter assim um cargo público ou uma realidade assim de financeira muito boa, mas será que isso é o melhor para mim? Será que isso é melhor para você? Será que essa realidade vai ser a melhor? Ou ela vai te afastar de Deus? Ou ela vai fazer você esfriar? Ou uma condição melhor, muito mais confortável? É claro, todos nós, humanamente falando, procuramos essas coisas. Mas ele nos ensina que nós precisamos ter o foco nele, não nessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos de roupa. Ele sabe que nós precisamos de comida. Ele sabe que você precisa de emprego. E nós estamos vivendo uma realidade muito dura, em que muitas pessoas hoje não têm condições, e muitas pessoas hoje perderam seus empregos. Mas também sabemos que o Senhor cuida de nós. E que se pedirmos, Ele vai nos ajudar. Ele sabe o quanto você precisa de um emprego. Ele sabe o quanto você precisa de comer, de beber, de se vestir. Ele sabe que o que a gente necessita, e o que a gente necessita é o pão. Eu vou além do mais, que nós necessitamos é o pão que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Então, o pão é realmente o que nos santifica, o que nos faz crescer espiritualmente é a palavra. Isso não é uma utopia, isso não é um discurso da minha parte. Se nós crermos no Senhor Jesus, que é o pão do céu, e é a palavra de Deus revelada a nós, Ele não vai nos deixar passar dificuldade. E olha, quem está falando foi quem passou de alguma dificuldade no passado. Mas, irmãos, nunca passei necessidade. Já passei dificuldade. Dificuldade já passamos. Principalmente no início do meu casamento. Foi uma fase muito difícil para mim para Sheila. A nossa realidade era uma realidade bem humilde, uma situação bem pobre mesmo. Mas o Senhor nunca nos abandonou. E quando as situações ficavam mais extremadas, aí o Senhor nos acolhia. E ali o Senhor nos abençoava. E ali o Senhor nos dava a oportunidade de confiarmos um pouco mais nele. E às vezes as coisas estão tão apertadas, tão difíceis para nós, e que a gente não vê muita solução, e de repente o Senhor muda a nossa sorte. E de repente as coisas mudam de uma maneira muito maravilhosa. E quando o Senhor muda a nossa sorte, a gente fica como? Como quem sonha, diz o salmista. E aí a nossa boca se enche de alegria. E a nossa língua de júbilo. E as outras pessoas olham para a gente e falam assim, grandes coisas o Senhor fez por ele. E o salmista reconhece, grandes coisas o Senhor fez por nós.
Por isso, estamos alegres. E essa realidade é que o Senhor quer que a gente perceba. Essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos. A do pão de hoje, a do pão de cada dia. Senhor, e nesse pão de cada dia você pode pedir pelo seu emprego, por trabalho, por sustento. E o Senhor certamente vai te ajudar. Lembre-se da história que eu contei no início da nossa conversa, que foi a história desse rapaz que estava mendigando já. Estava num estado terrível. E ali ele clamou ao Senhor. E do fundo do poço o Senhor o tirou. O Senhor fez um ônibus enguiçar na entrada ali da Washington Luiz. O ônibus enguiçou. E ali houve a ajuda, a providência de Deus, com um clamor sincero. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, me tira daqui, para que eu não volte ao tráfico. Eu não quero mais voltar ao tráfico. E ali o Senhor o respondeu e mudou a vida dele, mudou a sorte. E hoje ele está como? Como quem sonha. Você que está passando alguma dificuldade, você que está passando uma realidade um pouco difícil, creia no Senhor, porque um dia você também vai ficar como quem sonha. Aí sua boca vai se encher de alegria. E o Senhor vai mudar o seu lamento em baile. E aonde existia lamento, vai haver alegria. Onde você existia tristeza, vai haver festa. Porque o Senhor é um Deus de festa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Percebam que cada oração, cada módulo desse quer dizer alguma coisa, é um assunto totalmente diferente. E por que a gente deveria repeti-los friamente? Esse módulo nos remete às cargas que às vezes levamos. Que cargas são essas, irmãos? As mágoas. Eu aprendi que a mágoa ela só prejudica a pessoa que tem. A pessoa que carrega a sua mágoa. E essa parte, ela diz muito sobre nós. Ela fala do credor incompassivo, por exemplo. Ela me lembra sobre essa história. A história a parábola do credor incompassivo. Ele devia muito a Deus, nós conhecemos essa palavra. Ele devia muito a Deus e Deus o perdoou as suas dívidas. E quando alguém que devia muito menos a ele pegou pelo pescoço e não perdoou e queria cobrar. E as pessoas vendo aquela injustiça fizeram a denúncia, ele foi denunciado ao rei e o rei mandou prendê-lo. Mas não é assim que as coisas acontecem? Nós não devemos muito mais a Deus do que alguém pode nos dever? Lembra do perdão que o Senhor te deu. E lembra o tamanho do seu pecado e do meu pecado. Lembra que esse pecado é impagável. E o que eu devo a Deus é impagável. O que nós devemos a Deus é impagável. Quem nesse mundo pode te dever tanto a este ponto? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Olha, já perdoamos. Não é uma coisa que... Eu sei que é difícil às vezes perdoar. Mas é necessário o perdão. Primeiro, para que Deus nos perdoe. E segundo,
para que a gente se livre do mofo. A mágoa é um mofo, é um câncer que adquirido por nós. É uma coisa que faz mal, é uma coisa que não nos corrói por dentro. E quando o Senhor Jesus nos livra dessas coisas, Ele limpa toda a casa. Ele nos dá a liberdade completa. Ele nos ajuda. E outra coisa, e é muito importante a sinceridade nessa hora. Porque se você não consegue perdoar, peça ajuda. Ele também te ajuda a perdoar. Se a gente não consegue perdoar, nós podemos orar assim: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Sabe? Papo reto. A oração do Pai Nosso, ela quer dizer assim: olha, tenha um papo reto com Deus. Não fica de mimimi, que Deus não é um Deus assim, de vitimizações. Não adianta se vitimizar para Deus. Fala assim: eu não consigo. Porque também é enganar a nós mesmos, né, irmãos? Se a gente disser assim, eu perdoo, mas no fundo do seu íntimo você sabe que não perdoou. Então, é preferível que você fale assim: olha, ainda não perdoei. Eu também já vi um pastor falar que perdoar não é esquecer. Esquecer é a amnésia. Mas perdoar é tirar de dentro de você aquilo que te faz mal. Mas também é liberar uma bênção àquele que foi perdoado. Porque eu acho que o perdão faz mais bem para quem perdoou do que para quem foi perdoado. Você tirou um grande peso das costas. Você limpou o armário do seu coração, está tudo limpinho. Mas se a gente não tem uma conversa reta com Deus, Deus, eu preciso perdoar. O Senhor, tem vezes que até que a gente não quer perdoar. Então, pelo menos você fala assim, ó, eu quero querer. Senhor, eu quero querer perdoar, porque nem isso eu estou conseguindo. Então, percebam que é um processo. É um processo de sinceridade, é um processo de verdade, é um processo de que não existe quem se esconde diante de Deus está se escondendo de si mesmo. Quem mente ou quem não tem um relacionamento verdadeiro com Deus engana a si mesmo. Então é isso que Deus quer dizer, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal aqui quer dizer nos livre do maligno, do diabo mesmo, do nosso adversário. Aqui, o que Deus quer da gente aqui? Deus quer participar dos livramentos da sua vida. Deus quer que você o clame nas horas de tentação. Nas horas que o inimigo vem te tentar, clame o nome de Jesus. Clame ao Senhor e Ele vem ao teu encontro. Ele quer fazer parte também dos livramentos. Ele quer te ver livre do maligno. Ele quer te ver livre das ciladas do diabo. Ele quer te ver livre do laço do passarinheiro. Ele quer te ver livre da peste perniciosa. Ele quer te ver livre e quer te cobrir com as suas penas. E sob as suas asas você vai estar seguro. O Senhor, Ele quer que você confie nele em todos os momentos. Veio a tentação? Senhor, me livre dessa armadilha. Você percebeu
que tem alguma coisa errada no discurso, Senhor, me livre do mal. Me livre das tentações. Me livre nem das provações, porque Deus até prova você. Mas Deus não tenta ninguém. Quem é responsável pelas tentações não é Deus. Deus até prova. Mas a tentação, quem nos traz é o nosso inimigo. E o Senhor quer que você confie nele também nesse momento. No momento em que você... quando o seu colo aperta. Quando o nosso colo aperta. Quando somos tentados, Ele quer te ajudar. Ele quer me ajudar. E como é que, irmãos, termina essa oração? Como é que essa oração ela tem o seu desfecho? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ali, essa parte quer dizer que tudo é de Deus, você reconhece isso. Ou seja, a oração termina da maneira que ela começou. Ela começou com adoração, ela começou com reconhecimento que você é filho de Deus, ou ela começou com um louvor a Deus, Pai nosso, meu Pai que está no céu, reconhecimento. Seu nome é santo. Seja glorificado. Que o teu reino se estabeleça sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Né? Então ele termina assim, porque teu é o reino. Todas as coisas são tuas e pertencem ao Senhor, inclusive eu. Inclusive, meu irmão, você. E ela termina de uma maneira também maravilhosa, porque você termina da maneira, como eu falei, que começou, louvando a Deus, confiando em Deus, sabendo que Ele é o provedor, Ele é o dono de todas as coisas. Romanos 8 diz, olha, se Deus não poupou seu próprio Filho, mas antes o deu para você, deu para que você fosse salvo, Ele não vai dar com todas as outras coisas. E ele fala também, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Pai que está no céu. Vai dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Gente, que é uma coisa mais valiosa do que ter o Espírito Santo dentro de si. Do que ser selado. Do que ser reconhecido no mundo espiritual. Quantas vezes eu estava na rua, uma pessoa falou assim, você é cristão, não é? Eu falei, não, sou sim. Mas por que você está falando isso? Eu não sei, você tem cara de cristão, sei lá, teu jeito. Talvez não seja o jeito. Muitas vezes a pessoa mal me conhecia. E ela teve essa percepção. O que você acha? Por que você acha que ela teve essa percepção? Ela teve essa percepção porque você é selado. Você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado. Você é coberto pelo sangue de Jesus. E todos que no mundo espiritual, no mundo visível e invisível, e principalmente o invisível, sabe quem você é. Sabe que você é filho de Deus. Sabe que você é rei. Sabe que você é sacerdote. É filho do Altíssimo. E é selado com o Espírito Santo. Está lá em Efésios, capítulo 2. Você pode verificar lá. Você que tem o Espírito Santo. Você que reconheceu o senhorio do Senhor Jesus. João fala, ninguém chama Jesus Senhor se não for pelo Espírito Santo. E não é apenas chamar, é um reconhecimento. Ninguém reconhece o senhorio dele se não tiver o Espírito Santo. E essa passagem nos deixa
esse prêmio, essa maravilha que é o ensino de uma oração perfeita, de uma oração sincera, de uma oração verdadeira, de uma oração sem subterfúgios, sem mentiras, sem nenhum tipo de inverdade. Porque não adianta. Seria vã a nossa oração se algum desses aspectos estivesse faltando na nossa vida, na nossa oração e na nossa comunhão com Deus. Verdade, sinceridade, tudo isso é realmente tem que ser uma verdade em nossas vidas. Tá bom? Deus te abençoe, Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, Tu és o Pai que nos estás no céu. É o meu Pai, é o nosso Pai. Aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino, o reino do Teu Filho, o reino do Filho do Seu amor, Jesus Cristo. Aquele, Senhor, que se estabeleceu em nossa vida e nos torna um contigo, seja aqui na terra, ou seja lá no céu. Senhor, nós já fazemos parte do Teu reino. Nós já sentimos a grandeza da Tua majestade. E por isso adoramos o Teu nome. Nessa situação em que encontramos, em que precisamos, sim, do pão de cada dia. Precisamos, sim, Senhor, da Tua providência. Providencia o que precisamos, Senhor. Porque muitos de nós precisam de emprego, muitos de nós precisam de trabalho. Senhor, ajuda aqueles que não estão trabalhando, Pai. Senhor, precisamos, Senhor, ter essa noção de que hoje muitas pessoas não estão, muitos irmãos estão com pouco. Senhor, e nós te pedimos por eles. Nós te pedimos, abra as portas. Nós nos colocamos, Senhor, também diante da Tua presença. Para, se for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor possa fazer a igreja também ajudar, mas que nós possamos ver algo mais, só possamos ver, Senhor, que essa pessoa está empregada. Porque é digno, Senhor, aquele que trabalha. Isso traz dignidade à pessoa humana. Isso é bom para o ser humano se sentir valorizado. Porque como a gente, às vezes, Senhor, está numa situação de desemprego, nós nos sentimos deprimidos e desvalorizados. E perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu perdoo aquele que me deve. Porque quem é que pode me dever mais do que eu te devo? Quem são as pessoas que eu posso contar no dedo que me devem o tanto quanto eu te devo? Então, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a todos aqueles, Senhor, que realmente e nos deixa com o coração limpos diante da Tua presença, leves, livres de mágoa, livres, Senhor, e libertos de um peso enorme chamado mágoa, ressentimento, coisas que não vão levar, nós não vamos carregar mais isso. Nos ajude a perdoar, se não conseguimos perdoar alguém. Tem misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, para que nós possamos realmente ter liberdade. Livra-nos do mal e do maligno. Senhor, repreende todo o mal sobre a nossa vida. Repreende todo o mal sobre a vida dos nossos irmãos. Senhor, repreende todo o mal. Repreende o maligno, aquele que quer nos afastar de Ti, aquele que não quer tirar a alegria da nossa salvação, aquele que quer tirar a alegria da salvação e nos desanimar. Tira o desânimo do nosso coração.
Muitos estão desanimados nessa pandemia, muitos estão com dificuldades, Senhor, muitos estão com dificuldades de relacionamentos dentro de casa. Senhor, muitos estão sofrendo dentro de casa. Porque o Senhor sabe quantas pessoas, quantas maldades existem. E quanta fome muitas pessoas estão passando. Pai. Livra-nos do maligno, livra-nos do mal, porque tudo pertence a Ti. Todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas pertencem a Ti, desde o vírus até o maior ser que existe. O maior animal que existe, tudo pertence a Ti. Senhor, então o Senhor possa nos livrar desse vírus, mas que o Senhor possa também nos dar fé, confiança, coragem, para não nos acovardarmos quando precisamos ter uma atitude de mais coragem. Senhor, temos que confiar em Ti, porque o Senhor realmente é o nosso pão. O Senhor realmente é tudo aquilo que precisamos. Nos ajude, esclareça a nossa mente e nos dê sabedoria, porque tudo pertence a Ti. O céu, a terra, o mar, o amanhecer, o entardecer e o anoitecer. Todas as coisas são Tuas. E Te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, abençoe os meus irmãos. Em nome de Jesus, a cada família, a cada ouvinte, a cada membro da igreja de Vila Nova, o pastor, o nosso querido pastor Vanderlei, o pastor Lélio, todos os oficiais e líderes da igreja e todos os membros igualmente sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Assim encerramos a live de hoje e que você possa meditar na palavra que foi dada e também que a gente possa levar que Jesus realmente nos ensinou. Jesus não nos ensinou uma oração frívola. Essa oração ela é muito mais, ela nos ensina muito mais do que realmente achávamos, do que eu achava que realmente nós achávamos. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar um final de semana abençoado. Tá bom? Amanhã esteja com o pastor Lélio e o pastor Vanderlei à noite. Tá? Que Deus abençoe e que até sábado que vem, onde a gente vai estar com mais uma live, mais uma palavra abençoadora. Que Deus possa estar contigo durante toda a semana. Tá? Tchau, tchau. Tô com saudade de vocês pra caramba. Tá? O coração tá apertado. Mas em breve estaremos juntos para nos abraçar, para que nós possamos estar juntos. Coragem de abraçar, porque o Senhor é bom, tá? O Senhor é bom. Que o Senhor possa estar te abençoando, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até semana que vem.